Olá, queridos. Meu nome é André Félix, eu sou pastor da comunidade presbiteriana da freguesia e estou aqui a pedido, a convite do pastor Léo, que me convidou para trazer essa palavra, fazer essa devocional, gravando esse vídeo para você, meu querido e minha querida, da Igreja Presbiteriana de Curicica. Eu já tive o privilégio de estar com vocês em outra ocasião, presencialmente, estive aí pregando na igreja de vocês, fui muito abençoado, muito bem acolhido. Pastor Léo também já esteve na nossa igreja também ministrando a palavra de Deus e a gente tem essa amizade já de longa data e para mim está sendo um privilégio estar com vocês aqui agora. Bem, eu estava pensando num tema para a gente trabalhar, para a gente falar e 3 palavrinhas me vieram à mente para a gente conversar nesses dias tão difíceis, né, que a gente está vivendo, de pandemia, de isolamento social, esses dias, né, que realmente produzem ou têm o poder, o potencial de gerar ansiedade no nosso coração, por conta das incertezas, por conta de tudo que a gente sabe, né, que envolve essa pandemia. Mas eu queria falar sobre 3 palavrinhas que eu tenho certeza que você já viu ou ouviu nas redes sociais. São as palavras foco, força e fé, né? Eu sei que essas palavras, né, são palavras batidas de alguma forma, são palavras que estão aí no dia a dia, como eu falei nas redes sociais, e a ideia é a seguinte, né? A ideia é que você mantenha o foco nos seus objetivos, que você encontre força para executar, né, os seus projetos e tenha fé que tudo vai dar certo, né? Então, assim, passa por aí. E aí os manuais de autoajuda, os livros de autoajuda, eles vão dizer o seguinte: olha, você precisa ter foco, né, naquilo que você deseja, nas coisas que você objetiva, naquilo que você estabeleceu como um projeto na sua vida. Você precisa ter força mental e emocional, por que não dizer, para poder dar conta das demandas, e você precisa ter fé. Fé em qualquer coisa, tá bom? Então, assim, não importa qual é o seu Deus, não importa no que você acredita, não importa se você tem religião, se você não tem, o importante é que você tenha fé em alguma coisa para que você chegue a bom termo aí no seu projeto que você estabeleceu para a sua vida. Bom, mas antes de qualquer movimento, digamos assim, interior, tá? Antes de qualquer movimento no sentido da gente encontrar força, fé, para ter foco naquilo que a gente objetiva, né, o nosso projeto de vida, eu queria convidar você antes de fazer esse olhar para dentro, lançar esse olhar para o seu interior, você inverter ou mudar a perspectiva e lançar o seu olhar para o alto. Você mudar um pouco o olhar, ao invés de você olhar para dentro de você, num primeiro momento, em busca dessas 3 palavras, hoje eu queria convidar você a mudar um pouco essa perspectiva, mudar um pouco esse olhar, e ao invés de pensar nessas 3 palavras, na perspectiva da autoajuda, onde você vai encontrar força em você mesmo para poder, como eu já falei, chegar a um bom termo, a execução desse teu projeto, desse seu sonho, quem sabe na sua vida, você lançar o seu olhar para o alto, de onde realmente coisas boas, excelentes, maravilhosas possam vir para a sua vida. E aí, pensando num texto bíblico para essa meditação, eu pensei num texto que eu tenho assim um carinho, vou usar essa expressão, eu gosto muito de um texto que é Josué capítulo 1, e eu tenho assim quase certeza que você conhece esse texto, tá bom? Eu não vou ler o texto aqui, vou lembrar para você apenas que Josué, ele tinha sido auxiliar do Moisés, que libertou o povo lá do cativeiro, né, do Egito, depois de 400 anos lá no Egito, e Moisés morre, tá, depois de libertar o povo, ok? E Josué, que era o seu auxiliar, seu fiel escudeiro, o Josué, ele assume o comando de Israel. Então o capítulo 1 de Josué é justamente quando o bastão está sendo passado para Josué. É exatamente quando a liderança daquele povo estava sendo passada para Josué depois da morte do Moisés. E aí, como eu já falei, eu não vou ler o texto, fica para dever de casa para você, mas Josué 1, de 1 a 9, tem ali palavras preciosas, poderosas, que uma vez trazidas para a nossa vida, introjetadas na nossa mente e coração, acredito eu que essas palavras sim têm o poder
de nos ajudar nesses dias difíceis, mas por que não dizer, quando sairmos desses dias, nós olharmos para frente, lançarmos um olhar para o futuro e chegarmos aí a conquistar coisas que eu acredito que Deus tem reservadas para a nossa vida. Algumas falas importantes de Deus para Josué, que eu queria compartilhar com vocês. Deus começa falando para Josué assim, olha só, preparem-se para atravessar o Rio Jordão, para entrar na terra que eu vou dar aos israelitas. Então, olha só, Deus já tinha mostrado para Moisés a terra, Deus tinha mostrado para o povo a terra, e agora estava mostrando para Josué. Ou seja, a promessa que eu fiz para Moisés está de pé. Então, mantenham o foco naquilo que eu mostrei para vocês. Mantenham o foco na minha promessa, porque eu disse que daria uma terra para vocês e eu vou cumprir o que eu prometi. Mais à frente, por 3 vezes, Deus vai falar para Josué, seja forte e corajoso. Opa, olha a segunda palavra aí. Então, Deus primeiro fala, mantenha o foco na promessa, mantenha o foco na terra prometida. Agora ele vai dizer, sejam fortes e corajosos. E essa expressão vai se repetir 3 vezes nesses 9 primeiros versículos aqui do livro de Josué. Seja forte e corajoso, ele falando para Josué. E ele vai dizer ainda, assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. E por fim, não se desvie do livro da lei, nem para a direita e nem para a esquerda, medite nele de dia e de noite, e não deixe de falar dele por onde você for. Então olha que coisa interessante, depois de falar para Josué ser forte e corajoso, ele vai dizer o seguinte, olha, tenha fé, porque assim como eu estive com Moisés, assim como eu ajudei o Moisés, assim como eu instruí o Moisés, assim como eu fiz tudo o que eu determinei fazer através da vida do Moisés, eu farei através da sua vida também. Então Deus estava aqui convidando, por assim dizer, o Josué a ter fé nele. E ele fala mais, não se desvie da minha palavra, não se desvie do livro da lei, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que você vá. Fale desse livro por onde quer que você for. E você sabe muito bem que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, se você percebeu muito bem, em Josué capítulo 1, versos de 1 a 9, nós temos essas 3 palavrinhas da moda, por assim dizer, muito bem postas. Foco, força e fé. Me chama muita atenção. E eu acredito sim, de todo o meu coração, que Deus quer que nós cresçamos. Deus, Ele quer que nós alcancemos lugares estratégicos na sociedade. Eu fico pensando o que seria da igreja hoje se nos lugares onde as decisões são tomadas, nos lugares onde a cidade é pensada, onde o país é pensado, se realmente tivesse ali homens piedosos, mulheres piedosas. Então, a minha oração e o meu desejo é para que de verdade nós possamos saber qual é o propósito de Deus para a nossa vida, qual é o projeto dele, assim como ele teve um projeto para Josué, para Moisés, nós entendemos qual é o projeto dele para a nossa vida e nós temos foco no projeto de Deus para a nossa vida. A minha oração, o meu desejo é para que eu e você possamos nos fortalecer no Senhor todos os dias, porque não adianta a gente ter um objetivo de vida, a gente ter um sonho e ficar de frente para o espelho repetindo, vai dar certo, eu sou bom, eu sou o cara, eu vou conseguir, eu vou chegar lá. Não, nada disso vai adiantar se você não buscar força, poder do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, para que Deus coloque você onde Ele quer que você esteja. E depois de você ter foco, você ter força, Deus quer que você seja uma pessoa de fé. E a fé vem pela palavra dEle. Coma desse livro da lei. Coma a palavra de Deus, a Bíblia. Medite nesse livro. Ame esse livro. Busca as verdades eternas contidas nele, porque você aí sim
você vai estar completando essa tríade, por assim dizer, esse tripé. Foco, força e fé. Seja forte e corajoso. Medite no livro da lei de dia e de noite. Não se aparte dele nem para a direita nem para a esquerda, porque eu tenho algo grandioso para a sua vida. É Deus dessa oportunidade, quem sabe, falando isso para você. E eu agradeço essa oportunidade, esse privilégio de poder estar com os irmãos compartilhando essa palavra. Deus te abençoe. Léo, beijo no coração. Muito bom estar com vocês aqui. Forte abraço, gente. Tchau, tchau.